Tá, galera? Na boa, hoje eu vou retomar o assunto interesse. Num vídeo anterior, eu vou colocar aqui o nomezinho ali, o título do vídeo, eu falei que política trabalhava com interesses. E aí causou uma certa polêmica o que eu queria dizer quando eu falava em interesse. Por quê? Porque as pessoas conseguiram juntar a ideia interesse com egoísmo, interesse como a prevalência do privado sobre o público, interesse como, não sei, o lado mais obscuro do ser humano, sendo que eu estava apontando o interesse como algo, abre aspas, natural, fecha aspas, como algo que é da natureza do ser humano articulado, o ser humano que fala, o ser humano que pensa, que reflete, que pensa no futuro, que tem memória, né? Ele sabe o que aconteceu no passado, então ele tem interesses. Pois bem, então resolvi retomar o assunto. Primeiro, é interessante que nós façamos a diferença entre necessidade e interesse. Veja, necessidade é algo inegociável, né? Eu tenho necessidade de alimentação, eu tenho necessidade de calor no inverno, né? Eu tenho necessidade de teto na chuva, eu tenho necessidade de ser tratado com dignidade, né? Eu tenho muitas necessidades e essas não são negociáveis. Não há como tu negociar com uma pessoa que tem necessidade de salário, tu negociar com ela a permanência ou não no emprego, né? Porque a necessidade de sustentar a si e aos outros é superior a qualquer possibilidade de negociação, né? Enfim, dá para a gente imaginar bastante exemplos no que se refere à necessidade. Já interesse é outra coisa. Interesse é, eu tenho as minhas necessidades satisfeitas e agora eu tenho interesse. Ou seja, eu quero algo que é útil para mim, que tem valor para mim ou para os meus, ou para a minha comunidade. Depende muito, né, do meu grau de cidadania, depende muito do meu grau de consciência do interesse público. Eu posso estar focado nos meus interesses individuais, né? E posso estar focado no interesse público. A intensidade da luta pelos interesses tem a ver com a minha conscientização da onde eu estou nessa oscilação entre o individual egoístico e o público. Percebe? Então, quando eu falei dos interesses, evidente que eu não estava me referindo às necessidades. Necessidade não se negocia. E também não estava apontando, quando falava em interesse, um interesse mesquinho. Veja, cada um de nós tem dentro de si seus interesses. Agora, esses interesses, eles oscilam entre o eu, o indivíduo e o coletivo. Tanto mais eu vou para o coletivo, muito mais próximo eu estou de uma visão política de compartilhamento de interesses, com o compartilhamento das benesses que a sociedade nos traz. E quanto mais individual, né, menos eu estou apto a tratar do público. Veja, se nós tivéssemos um termômetro no nosso lado, ele estaria o tempo todo oscilando. No máximo do termômetro,
eu teria o máximo interesse público, né? E lá embaixo, no grau mínimo, o máximo interesse individual, egoístico. Né? Nós teríamos o altruísmo e embaixo o egoísmo. E nós estaríamos o tempo todo oscilando. Então, quando nós vamos sentar numa mesa para negociar, seja o político, seja o condômino lá do prédio, né? Conversando, discutindo com o síndico, com as pessoas envolvidas, esse termômetro vai oscilando. Né? Então nós podemos perceber que se a pessoa ela é mais está mais preocupada com a parte de cima, ou seja, ela está subindo para o interesse público, ela está descendo para o interesse individual. Um exemplo que me ocorre agora, bastante interessante, é numa escola, por exemplo, né, que é da minha vivência. O aluno, vamos dizer que ele coloque nas redes sociais uma ofensa à sua escola. Então é chamado o pai e é dito ao pai a possibilidade desse aluno ser expulso da escola. Veja, quando fala em expulsão, em função do seu filho, o interesse deste pai cai para o individual e vai descendo. Até que ponto eu não sei. Porque ele vai proteger o seu filho. Quanto mais se fala em expulsão, mais o seu termômetro baixa. Agora, se a conversa apontar para a qualidade da escola, que é uma escola boa, conceituada, inclusive é boa para o filho e para os demais. Quando este pai é contrabalançado com a ideia de que a escola é boa para todos, para a sociedade, para a comunidade, inclusive para seu filho, o termômetro sobe para o interesse mais coletivo, mais público. Percebe? E o pai, numa mesma situação que é o filho ser ou não ser expulso, ele fica ali oscilando entre o interesse da coletividade escola e o interesse do seu filho. Ele começa a perceber que falar mal da escola do seu filho, que é boa, é um desserviço para seu próprio filho e para a comunidade. Por outro lado, simplesmente aceitar a expulsão do seu filho lhe ofende o seu interesse individual. Percebe? Isto é negociação. Percebe? O pai pode tirar o filho da escola, pode deixar o filho na escola. Né? Então não é algo de vida ou de morte. E é possível que nessa conversa, né, chegue-se à conclusão de que se o filho fizer um desmentido, né, ele possa ficar na escola. Então há o interesse coletivo e o interesse individual contemplado. É um mero exemplo. E veja que a cada momento na nossa vida, entre outros, na vida pública, na vida entre outros, o nosso termômetro individual está o tempo todo oscilando. Né? E quanto mais ele está para cima, tanto mais nós somos sujeitos políticos. Quanto mais para o coletivo, mais sujeitos políticos. Quanto mais para baixo, mais sujeitos egoístas. O quanto eu não sei. É claro que eu posso dar um exemplo de um sujeito que o termômetro está lá embaixo, é o nosso atual presidente. Lá embaixo. Portanto, nós vemos todas as dificuldades que isso nos traz. Então, no vídeo anterior, quando eu falava em interesses, eu simplesmente estava apontando para esse termômetro. Que na mesa de negociação, sim, são interesses. Agora, se são interesses escusos, né, de parasitas do espaço público, é sinal que o termômetro está lá embaixo. Né? E se são pessoas que pensam no bem comum, o termômetro está em cima. Então é preciso que a pessoa
que pretende ocupar espaços públicos mantém o seu termômetro o mais lá em cima possível. Possível, né? Porque ninguém consegue estar o tempo todo lá em cima. E se alguém fica o tempo todo lá embaixo, não serve para o espaço público. Simples assim. Por isso que eu disse no vídeo anterior que pessoas da rede privada, administradores da rede privada, eles não podem acessar, permanecer nos cargos eminentemente políticos, porque eles estão lá embaixo, né? Por quê? Porque eles agem com intenção de lucro, se não para si próprio, para suas empresas. E no momento em que ele está no Estado, no momento que ele esteja num cargo eletivo, se torne presidente, não sei, no espaço público, prefeito, seja lá o que for, ele tentará trazer lucro, seja para si próprio, seja para o governo do município, seja para o governo estadual, governo federal. E lucro não cabe ao Estado, porque o Estado tem que trabalhar com interesse público, mesmo que ele tenha que gastar muito com quem lhe renda pouco, como por exemplo a pobreza, a miséria. É preciso que o Estado gaste muito com as necessidades do seu povo. Necessidade, lembrem, aquilo que é inegociável. E para isso, né, se negocia com os interesses das corporações, interesse das pessoas, interesse das associações, interesse dos indivíduos, porque o interesse individual não pode ser simplesmente eliminado, né? Ele deve ser levado para a mesa de negociação. Certo? Espero ter esclarecido. Abraço, até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.